Já chegando em Marudá, os Jogos Indígenas, nos deparamos com uma realidade totalmente diferente do que nós imaginávamos. E a receptividade deles para conosco, ao mostrar o seu dia a dia, foi incrível. A minha etnia, a etnia Xikrin, que todos temiam por ser uma etnia totalmente ríspida, agressiva, chegaram comigo com um sorriso largo no rosto e me convidaram para entrar dentro da sua oca no alojamento. E ali pude conhecer a todos. Eu não fazia ideia do que eu iria encontrar lá. Quer dizer, a gente imagina o que a gente sabe nos livros de história, do que os professores contam. O que aconteceu quando eu cheguei foi uma surpresa, com roupa de marca, o que me surpreendeu, sem nenhuma pintura e sem nenhum adereço. Era um desconhecido, onde só tinha fantasia midiática do que era um índio. O que a gente pôde ver, os primeiros ataxês ali, foi a festa deles, sempre a oração, quando eles chegavam, as etnias diferentes, né? No momento que eles chegaram, eu corri, né? Literalmente corri até o ônibus para poder recebê-los muito bem. Fui com toda a minha disposição, sorridente e tal. E o primeiro contato que eu tive foi simplesmente, num boa noite, eu só tive uma olhada assim, de canto de olho, e o cara meio que disse pra mim, que é que tu quer? Em si, fui pra lá pensando que índio era violento, que índio era isso, era tudo aquilo que a mídia sempre fantasiou. Mas sempre teve a curiosidade, por isso a vontade de estar, era aquela história de colocar talvez os pés pelas mãos, não tinha ideia do que ia ser, do que ia acontecer. O primeiro contato que eu tive quando eu recebi o convite é que eu ia ser um ataxê. Caramba, eu vou ter que lidar com os indígenas, está acontecendo, a coisa é séria. O ataxê, na verdade, ele é a ligação da coordenação com os atletas, né? E no caso, os nossos atletas eram os indígenas. Então, a gente tinha que ter o cuidado, né? A delicadeza dos teus movimentos, da forma de falar com eles. E sempre o posicioná-los, porque para eles aquilo ali era muito importante. Se ataxê, tu tem que coordenar os horários dele, as atividades dele, as alimentações deles. E fazer isso com 53 pessoas, como eu fiz, é um pouco difícil. Mas compensa pra caramba. Sério, compensa muito quando no final tu vê missão cumprida. Quando tu vê que tu está conseguindo fazer todas as tarefas que te têm predestinadas e coisas extras que tu resolve fazer por eles porque já te conquistaram. Então, tu acaba fazendo muito mais do que te é destinado. Ser ataxê foi uma experiência única porque eu estava numa posição em que só 10 pessoas poderiam estar, mais ninguém. Que era vivenciar praticamente 24 horas, viver 24 horas com aquela etnia, conhecendo realmente como é o acordar, como é o alimentar, como é o passar de tempo deles de forma real, de forma tão próxima. A gente estava ali para servi-los e de acordo com o que era proposto a gente fazer para eles. Mas eu não me via dessa forma. Eu via como uma forma de gratidão, de orgulho por estar ali. O momento que me marcou nos Jogos foi a entrada na apresentação das etnias na abertura dos Jogos. A coordenação, a programação, ela dizia que cada etnia deveria entrar com as suas placas de identificação e somente os indígenas poderiam entrar. E no momento, o nosso cacique, ele disse que não, que quem deveria entrar conduzindo a delegação seria o ataxê KTG, que no caso seria eu. Então aquilo, tipo assim, me deu uma moral legal, né? E eu me senti, de uma certa forma, inserido naquele grupo. Então foi um momento assim que realmente me marcou pra caramba, fiquei muito feliz, lisonjeado. E a partir disso, e por conta disso, todos os outros ataxês acabaram entrando na condução de suas etnias também. E um momento assim que me deixou muito feliz mesmo, foi quando os índios, que têm uma preferência diferente, né? Já que tem toda aquela tradição na cultura deles, na etnia, e chegaram e falaram, olha, a gente é assim, a gente tem uma outra opção sexual,
foi o ponto que foi a parte mais feliz que eu fiquei, porque eu não imaginava. Porque dentro da sociedade tem todo aquele preconceito, uns dizem que é uma questão social, o homossexualismo, outros dizem que é uma questão natural. E os índios ali, onde eles vivem, me chamou bem a atenção, porque lá eles não têm todo aquele contato, toda aquela questão midiática. E eles chegaram, e eles são homossexuais, chegaram e falaram pra mim, eles não aceitam, mas a gente é. Falaram quem era o namorado de quem. Nossa, eu fiquei, meu Deus. Foi uma coisa impressionante. O cacique chegou para mim e falou: primeira vez que eu tô vendo o mar. De repente eu olhei à minha volta e eu vi alguns índios pisando na água, uns emocionados mesmo, chorando. E tinha uma famíliazinha, né, que era um rapaz, que era da etnia também, com a esposa e mais a filhinha pequena de colo. E estavam os três entrando abraçados no mar e ele beijando a cabeça dela. Foi uma cena assim que me marcou bastante. A gente criou um laço muito grande, então alguns deles meio que se apaixonaram por mim, né? E aí foi engraçado porque acho que partiu da minha simpatia e aí eles confundiram, né? Mas de forma respeitosa até então. E aí um dia na praia, né, depois de um evento, né, que teve na arena, eu estava sentada e um deles me chamou e ficou ao meu lado, acocado. E ele escreveu algo na areia e pediu para que eu escrevesse meu nome, só que ele escreveu na língua G, né, que é a linguagem dos Kayapó. E eu fui e escrevi o meu nome. Só que eu não sabia, eu perguntei para ele qual seria a tradução. Ele falou no meu ouvido, é segredo. Aí eu disse, mas tem que me falar o que está escrito. Logo após isso vieram dois. E eles vieram com as lanças, eles estavam com as lanças nas mãos. E aí eles apontaram para a cara desse que estava ao meu lado, bem na testa, assim, sabe? E eu fiquei espantada na hora. E ele olhou para mim e disse, é isso, é isso, é isso. Aí ele começou a riscar o que estava no chão com a lança, riscou, riscou, riscou. E eu fiquei assim, espantada. Aí veio o outro e apontou na cara dele e como se fosse assim, começasse uma briga ali por causa daquilo e eu não sabia o que era. Até que um deles disse assim, ele tinha escrito alguma coisa, o nome dele e o meu. E ele tinha escrito, eu te amo. E eu acho que o outro momento inesquecível é a hora do adeus, né? Porque antes da gente voltar, eles estavam se despedindo do público, e eles são muito palhaços, né? Tu vai conhecendo eles e eles falam assim, eu tô limpando o vidro, eu não tô dando tchau não, eu tô limpando o vidro. Aí eles falavam, Taxê, quando a gente te der tchau, a gente não vai dar te dando tchau não, a gente tá limpando o vidro, não é tchau não. No final dos jogos, eles me deram um dos símbolos mais preciosos dos jogos, que foi a medalha. Eles pegaram a medalha deles e me deram a medalha. Uma forma de agradecimento pelo tempo que eu passei com eles. Vi eles na essência, vi como eles são e como eles precisam do nosso apoio, da nossa ajuda para lutar junto com eles pelo direito deles, entendeu? Então, a partir daquele momento, a partir da convivência, da vivência deles, do dia a dia, a vida deles passou a ser minha vida e os problemas deles passaram a ser os meus problemas. O momento da despedida, para mim, foi o mais difícil. Eu acho que, não sei se posso falar que foi mais do que os outros, porque de uma certa forma os outros ataxês viraram amigos, viraram colegas mesmo dos indígenas, conversavam, interagiam, brincavam, tinha uma relação muito
vamos dizer, muito próxima, muito amistosa, né? E comigo não, tudo foi mais difícil, tudo foi mais complicado. Comigo o negócio foi lutado mesmo, foi batalhado. Foi aquele momento que eu vi que valeu a pena. Eu estava fazendo o meu trabalho e eles simplesmente estavam fazendo a parte deles. Até que no momento final o cacique, o Jacurê, ele chamou todo mundo, pediu para descer do ônibus e disse que iam se despedir do Ataxé. Foi então que os próprios indígenas, de forma espontânea, começaram a falar que de todas as edições de jogos que eles já haviam participado, tanto a nível nacional quanto regional, eu tinha sido o melhor Ataxé. O que mais me emocionou foi porque nem imaginava isso, alguém gritou: "Viva o Ataxé da Sorte!" E todo mundo aplaudiu: "Ataxé da Sorte, Ataxé da Sorte!" Tanto que toda a aldeia saiu para ver o que era aquilo, quem era o Ataxé da Sorte. E mesmo sem saber, estava sendo o Ataxé da Sorte dos Picatejês durante todo aquele momento. Quando eu coloquei os pés naquela poeira ali, aquela poeira que foi nossa companheira durante todos aqueles jogos, entendeu? Aquela terra sentiu tudo que nós sentimos, ela vivenciou tudo que nós vivenciamos, todo o nosso sofrimento, eles vivenciaram, todas as nossas paixões, todo o nosso encantamento. Aquele ambiente esteve com a gente, de alguma forma aquele ambiente foi preparado para nos receber. A forma que eles nos tratavam, a forma que eles foram nos ensinando o próprio idioma, aquela cumplicidade foi muito linda. Com relação a o que restou foi isso, foi respeito, carinho e muita vontade em querer mudar, em querer acrescentar, não somente na minha vida, mas acrescentar na vida deles, né? E pretendo, sim, dar continuidade, até porque nós nos comunicamos ainda, eles me ligam, querem muito que eu vá até a aldeia, né? E me convidaram para as festividades que tiveram e eu pretendo retornar, né, para dar início a um trabalho em que eles próprios quiseram, né, no caso que seria fazer um documentário a respeito deles, né? E aí a gente pretende dar continuidade a um novo recomeço de vidas paralelas entre o branco e os indígenas.